Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Meu irmão, minha irmã, hoje é segunda-feira, dia 20 de abril, e a gente vai rezar por você. O 20º dia de abril, uma nova semana que começa. E que semana é essa para começar com essa verdade na boca e no coração? Porque para Deus nada é impossível. Não algumas coisas, não a maioria das coisas, não as coisas pequenas e as médias, mas não as grandes demais. Nada. Absolutamente nada está fora do alcance do Deus que criou o universo do nada, que abriu o mar ao meio, que alimentou multidões com pão de anjo, que ressuscitou mortos e que cumpriu cada promessa que fez desde o princípio. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você. Por você que chegou nessa segunda-feira com necessidades que parecem impossíveis de resolver. Que olhou para o horizonte dessa semana e que o que viu foi uma lista de situações que estão além do que os seus recursos, as suas conexões e as suas capacidades conseguem cobrir. E que precisa ouvir hoje que o impossível humano é o endereço preferido de Deus para trabalhar. Por você que está esperando por uma porta que não abre, que já bateu em todas as que conhecia, que já tentou todos os caminhos que a sua sabedoria indicou, que já esperou o tempo que parecia suficiente e que a porta continua fechada. E que precisa ser lembrado de que há portas que só Deus pode abrir e que quando Ele abre, ninguém fecha. Por você que está numa semana decisiva, em que algo importante vai acontecer, em que uma resposta vai chegar, uma decisão vai ser tomada, uma situação vai se resolver. E que precisa da cobertura de Deus sobre cada momento dessa semana, antes que ela avance mais um passo, sem a proteção do nome que faz o impossível possível. Por você que precisa de provisão concreta nessa semana, que não é abstrato, que é real, que há contas, necessidades, compromissos que precisam de recursos que ainda não chegaram e que precisa do Deus do impossível agindo sobre a sua situação financeira antes que o fim da semana chegue. Juntos nesta corrente de fé, vamos entrar nessa segunda-feira declarando que para Deus nada é impossível. Vamos pedir provisão, vamos clamar por abertura de portas, vamos invocar São Miguel Arcanjo sobre cada caminho dessa semana com a missão de abrir o que está fechado e de prover o que está faltando pela autoridade do Deus para quem nada é impossível. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que está começando essa semana com o peso de situações que parecem impossíveis de resolver. Com alguém que precisa ouvir hoje que para Deus nada é impossível e que essa verdade muda tudo. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Segunda-feira, o dia que inaugura a semana, o dia em que tudo está ainda por acontecer, em que cada situação ainda tem chance de ser resolvida, em que cada porta ainda tem chance de ser aberta, em que cada provisão ainda tem chance de chegar. E é exatamente por isso que segunda-feira é o dia mais estratégico para declarar fé. Porque o que é declarado no começo da semana marca o tom de tudo que vem depois. A perspectiva com que você entra na segunda define como você vai atravessar a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Lucas 1:37 foi dito num momento em que o impossível estava sendo anunciado. Um anjo estava dizendo a uma jovem que ela ia conceber sem ter conhecido o homem, que o que ia acontecer era biologicamente impossível, socialmente absurdo e humanamente inexplicável. E a resposta do céu para tudo que parecia impossível foi uma declaração simples e absoluta. Para Deus nada é impossível. Não para Deus as coisas difíceis são possíveis. Não para Deus algumas coisas impossíveis se tornam possíveis. Para Deus nada é impossível. É uma categoria vazia. Impossível não existe no vocabulário do Criador do Universo. E essa verdade não é de 2000 anos atrás. É de hoje, dessa segunda-feira, dessa semana, dessa situação específica que você está trazendo para essa oração com o peso que ela tem. Para Deus, nada é impossível ainda. Continua sendo verdade. Vai continuar sendo verdade na sexta quando a semana fechar. Hoje, dia 20 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui abrindo essa semana com a espada do Deus do impossível.
removendo obstáculos, abrindo portas, preparando caminhos de provisão, declarando sobre cada situação desta corrente que para Deus nada é impossível e que essa semana vai provar isso de formas concretas e inegáveis. Para agora, respira e entra nessa semana com a certeza de que para Deus nada é impossível. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti nessa segunda-feira de abril com o coração honesto sobre o que preciso que Tu faças nessa semana. Não vou fingir que está tudo bem quando há coisas que precisam de milagre. Não vou disfarçar a necessidade com palavras que soam espirituais, mas que escondem a urgência real do que estou trazendo diante de Ti. Venho com tudo, com o peso, com a necessidade, com a lista das portas fechadas e dos recursos que ainda não chegaram. E confio que és o Deus do impossível e que essa lista não te assusta. Agradeço porque para Ti nada é impossível. E essa não é uma frase bonita para consolar quem está em dificuldade. É uma declaração de caráter, uma descrição de quem és, uma garantia que não tem asterisco, não tem exceção e não tem situação que a invalida. Agradeço pelas portas que já abriste na minha vida quando eu não via nenhum caminho, pelas provisões que chegaram quando eu não sabia de onde viriam, pelos milagres que aconteceram quando o impossível era a única opção que restava e que Tu transformaste em testemunho de fidelidade. Agradeço porque essa semana já está nas Tuas mãos antes de ter começado, que Tu já estás na sexta-feira dessa semana, me esperando com o que precisa ter acontecido já tendo acontecido, que o impossível que estou trazendo hoje já encontrou a solução divina no tempo de Deus. Agradeço pelas portas que vais abrir nessa semana que eu ainda não consigo ver daqui, pelas provisões que estão a caminho e que vão chegar no momento perfeito, pelos milagres que estão sendo preparados nos bastidores dessa semana enquanto eu oro agora. São Miguel Arcanjo, guerreiro que abre portas e que remove obstáculos pelo poder do Deus do impossível, hoje eu te invoco sobre essa segunda-feira e sobre cada dia dessa semana com a fé de quem sabe que para Deus nada é impossível. Abre essa semana com Tua espada de luz. Percorre cada caminho que vou precisar percorrer. Remove cada obstáculo que foi colocado antes que eu chegue nele. Pelas portas de provisão que Deus preparou para essa semana e que o inimigo está tentando manter fechadas, abre-as agora com a autoridade do nome de Jesus. Pelas oportunidades financeiras que estão retidas, represadas, bloqueadas por obra contrária, libera-as agora para que cheguem no tempo certo de Deus que é perfeito. Pelas conexões providenciais que Deus quer fazer acontecer nessa semana e que podem mudar o rumo de situações que estão abertas há tempo demais, move as pessoas certas, nos momentos certos, para os lugares certos. Pelas respostas que precisam chegar nessa semana e que estão esperando pelo momento que Deus determinou, abre o caminho para que cheguem sem ser interceptadas nem atrasadas pelo que não tem autoridade de atrasar o que Deus liberou. Pelas batalhas espirituais que estão sendo travadas sobre os recursos e sobre as portas desta semana, combate-as com Tua espada de fogo e garante que nenhuma obra do inimigo prospere sobre o que Deus preparou. Renova em mim hoje a certeza de que para Deus nada é impossível. Que a situação que parece grande demais, cara demais, tarde demais ou fechada demais, não representa nenhum obstáculo real para o Deus que criou o universo do nada. Senhor, que essa segunda-feira dê o tom de uma semana de milagres e de provisões que glorifiquem o Teu nome. Que algo se abra nessa semana que estava fechado há tempo demais. Que algo chegue nessa semana que estava esperado há tempo demais. Que algo aconteça nessa semana que só pode ser explicado pelo Deus para quem nada é impossível. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que estão entrando nessa segunda-feira, com situações que parecem impossíveis de resolver por meios humanos. Pessoas que precisam de provisão financeira urgente nessa semana, que têm contas com prazo, necessidades com urgência, compromissos que não podem ser adiados e que não têm nos próprios recursos o suficiente para cobrir o que precisa ser coberto.
almas que estão esperando por uma porta que parece permanentemente fechada. De emprego, de negócio, de relacionamento, de restauração, de oportunidade que parecia certa e que não se abriu e que continua esperando o toque do Deus do impossível que nenhuma mão humana conseguiu dar. Famílias que precisam de um milagre de reconciliação, onde há separações que parecem definitivas, distâncias que parecem intransponíveis, mágoas que parecem grandes demais para perdão humano alcançar, e que precisam do Deus do impossível, entrando onde o amor humano já tentou e não conseguiu. Pessoas que estão com doenças que a medicina chamou de incuráveis, mas que servem ao Deus para quem nada é impossível, que estão de pé pela fé quando os prognósticos disseram o contrário, e que essa semana precisam de um milagre que confirme que Lucas 1:37 é real e opera sobre corpos humanos até hoje. Sonhadores que têm visões que precisam de recursos que ainda não chegaram, de portas que ainda não abriram, de pessoas que ainda não apareceram. E que entram nessa semana com a fé de que o Deus que colocou o sonho no coração é o mesmo Deus do impossível que vai prover o que o sonho precisa para se tornar realidade. Senhor, olha para cada uma dessas situações com os olhos do Deus para quem nada é impossível, que não vê uma porta fechada como fechada para sempre, que não vê uma necessidade como grande demais, que não vê uma situação como sem saída quando Ele é a saída. Que essa semana seja marcada por milagres concretos e inegáveis sobre as situações desta corrente. Que os testemunhos que vão sair dessa semana sejam prova viva de que para Deus nada é impossível ainda. São Miguel Arcanjo, abre as portas e os caminhos de provisão de cada pessoa desta corrente nessa segunda-feira. Que nenhuma necessidade real desta corrente fique sem resposta divina essa semana. Que cada milagre que Deus preparou chegue sem ser interceptado. Que cada porta que Deus abriu seja atravessada com fé e com gratidão. E que cada pessoa provida e abençoada declare com um coração que transborda: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Aquele que não poupou nem ao seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Senhor, hoje eu entrego nas tuas mãos cada porta fechada e cada necessidade não suprida que estou carregando nessa segunda-feira. Entrego a porta do emprego que não abriu ainda, as entrevistas que não resultaram em contratação, os currículos que foram enviados e que não obtiveram resposta, a espera que já está mais longa do que eu esperava e que está pesando de um jeito que só quem está nela sabe. Entrego a porta do negócio que não decolou ainda, os projetos que estão no papel esperando por recurso, por parceiro, por oportunidade, por o timing certo que ainda não chegou. A visão que está viva, mas que ainda não encontrou o caminho da manifestação. Entrego as contas dessa semana, os compromissos financeiros que têm data e que o recurso ainda não tem endereço. A pressão de prover que está pesando sobre os ombros antes da semana ter avançado 2 dias. Entrego os relacionamentos que precisam de uma porta de reconciliação que só tu podes abrir. As conversas que precisam acontecer, mas que o orgulho e a mágoa ainda estão impedindo. Os reencontros que precisam de um milagre de coração, porque o problema não é de palavras, mas de feridas que só tu alcança curar. Entrego as situações de saúde dessa semana, as consultas, os exames, os resultados, os tratamentos que continuam e que precisam da tua mão sobre eles. Que cada resultado seja interpretado pela mão do Deus do impossível antes de ser interpretado pela limitação da ciência humana. Entrego o medo de que nessa semana também não vai acontecer. Que o impossível vai continuar impossível, que a porta vai continuar fechada, que a provisão vai continuar ausente. Senhor, pega esse medo e devolve no lugar dele a fé que descansa na certeza de que para ti nada é impossível. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de luz. Corta todo o espírito de impossibilidade que está operando sobre a minha mente e que faz as situações parecerem maiores do que o Deus do impossível. Corta a resignação que disfarça de espiritualidade, mas que é descrença,
que diz que talvez não seja a vontade de Deus, quando na verdade é medo de acreditar e ser decepcionado. Corta todo o bloqueio espiritual que está impedindo que as provisões e as portas abertas que Deus preparou nessa semana cheguem até mim. Toda obra do inimigo que está retendo o que foi liberado, todo obstáculo que foi colocado no caminho entre a bênção que o Pai preparou e as minhas mãos que precisam recebê-la. Corta o acordo com a escassez que às vezes faço quando digo que nunca vai mudar, que sempre foi assim, que não tem jeito. Essas palavras perderam o poder sobre a minha semana porque o Deus do impossível está agindo agora. E abre em mim a fé do impossível, que acredita antes de ver, que age antes de ter certeza, que agradece antes de receber, porque sabe que o Deus que não poupou o próprio Filho certamente vai dar com ele todas as coisas. Senhor, que essa semana seja o testemunho que eu vou contar, a história que eu vou usar para provar para outros que para Deus nada é impossível. O momento em que o que parecia fechado para sempre se abriu, e o que parecia impossível de prover chegou, e o que parecia tarde demais provou que o tempo de Deus é perfeito. Que segunda abra com fé, que terça avance com expectativa, que quarta persista com determinação, que quinta veja sinais. Que sexta feche com gratidão por tudo que o Deus do impossível fez em 5 dias que pareciam insuficientes para tanto. São Miguel, guarda cada caminho dessa semana. Que nenhuma porta que Deus abriu seja fechada pelo inimigo antes de eu atravessá-la. Que nenhuma provisão que foi liberada seja desviada antes de chegar nas minhas mãos. E com a certeza absoluta de que para Deus nada é impossível, eu declaro sobre essa semana inteira: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque para ti nada é impossível. Que essa verdade não é hipérbole, não é exagero, não é linguagem religiosa que soa bem, mas não significa nada concreto. É descrição literal de quem és, de como operas, de qual é o limite do teu poder. E o limite é que não há limite. Te louvo porque não poupaste o próprio Filho. Que se essa foi a tua disposição de generosidade no maior ato da história, então tudo o que eu preciso nessa semana é infinitamente menor do que o que já deste. E que o Deus que deu o maior vai certamente dar o menor quando pedido com fé. Te louvo pelas portas que vais abrir nessa semana antes de eu ver que estão abertas, pelas provisões que estão a caminho antes de eu ver que estão chegando, pelos milagres que estão sendo preparados antes de eu ver que estão prontos. Te louvo porque és o mesmo Deus do impossível de quando disseste a Maria que para ti nada é impossível, que os 2000 anos que passaram não mudaram nada dessa verdade. E que a segunda-feira de abril em que estamos é tão coberta por ela quanto aquela tarde em que o anjo a pronunciou. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por seres o guerreiro que abre as portas do impossível pela autoridade do Deus que enviou. Por removeres o que o homem não consegue remover e por abrires o que o homem não consegue abrir. Senhor, que cada pessoa desta corrente experimente o Deus do impossível de forma concreta e inegável nessa semana de abril. Que os testemunhos de portas abertas e de provisões chegadas desta corrente sejam tantos, que o teu nome seja glorificado em cada um deles. Por tudo isso, com fé no Deus do impossível e expectativa por tudo que essa semana vai provar, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nessa segunda-feira, dia 20 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. Para Deus, nada é impossível. Não a tua situação financeira, não a porta que está fechada, não o relacionamento que parece quebrado além do conserto, não a doença que o médico chamou de impossível, não o sonho que parece grande demais para ser real, não a provisão que parece distante demais para chegar a tempo. Nada, absolutamente nada está fora do alcance do Deus que fez o universo do nada. Você está entrando nessa semana com o Deus do impossível ao teu lado, que já está na sexta-feira dessa semana te esperando com o que precisava ter acontecido, já tendo acontecido. E já preparou as portas que vão se abrir,
as provisões que vão chegar, os milagres que vão confirmar que Lucas 1,37 é real e opera sobre a tua vida até hoje. Entra nessa semana com expectativa, com a cabeça erguida, com os olhos abertos para ver o Deus do impossível agindo nos detalhes, nas conversas que vão acontecer, nas oportunidades que vão aparecer, nas portas que vão se abrir de formas que você não vai conseguir atribuir a mais nada além da mão de Deus. São Miguel Arcanjo está abrindo essa semana à tua frente. Está removendo obstáculos antes que você chegue neles. Está abrindo portas antes que você precise bater. Está preparando caminhos de provisão antes que a necessidade grite mais alto do que a fé. Vai com fé declarada, com expectativa ativa, com a certeza de que o Deus do impossível está agindo agora nessa segunda-feira e vai continuar agindo em cada dia dessa semana. E quando o impossível da situação tentar parecer maior do que o Deus do impossível, quando a porta fechada tentar fazer você esquecer que há mãos que abrem o que ninguém pode fechar, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus, ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração encheu o teu coração de fé pelo impossível e de expectativa pelas portas e provisões que o Deus do impossível vai abrir nessa semana, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está começando essa semana com o peso do impossível e que precisa ser lembrado que para Deus nada é impossível. Escreve aqui nos comentários o impossível que estás crendo que Deus vai fazer nessa semana. Declara antes de ver porque o Deus do impossível já está trabalhando. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos declarando o impossível possível, abrindo portas que estavam fechadas e crendo em provisões que estão a caminho sobre milhares de vidas que começam essa semana, com a certeza de que para Deus nada é impossível. Agora vai em paz, vai com fé, vai com expectativa, vai abençoado pela graça do Deus do impossível e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo sobre cada porta e cada caminho de provisão dessa semana que começa agora. Que essa semana seja a semana em que o impossível da tua vida encontra o Deus do impossível e que o resultado seja um testemunho que glorifique o nome de Deus por muito tempo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.